Análise de funções, parte 2. Nessa aula veremos extremos relativos e gráficos de polinômios. Vamos começar com máximos e mínimos. Vamos imaginar que eu tenho uma função. Aí está o gráfico da função, e eu tenho um morro mais alto, um vale mais profundo, vários morrinhos, vários vales. Onde tiver um morro, por menor que ele seja, eu vou chamar esse morro de máximo relativo. Por quê? Porque perto da vizinhança, perto desse ponto, na vizinhança desse ponto, não tem ninguém maior. Não tem nenhum valor da função maior que aquela do morrinho. Mesmo de forma semelhante, o mínimo relativo em qualquer vale. Perto da vizinhança do mínimo relativo, nessa vizinhança, perto desse ponto, não existe nenhum menor. Talvez longe existe, existe o vale mais profundo, mas perto dele nenhum. Então vamos formalizar essa definição então, de máximo relativo e mínimo relativo para funções. Dizemos que uma função f tem um máximo relativo, também chamado de máximo local, em x0, se houver um intervalo aberto contendo x0, no qual f de x0 é o maior valor. Então existe uma vizinhança ao redor de x0, no qual, para todos os pontos, f de x0 é o maior possível. Então, f de x0 é maior ou igual que f de x para todo x nessa vizinhança, nesse intervalo ao redor do ponto x0. O intervalo pode ser até pequeno, não precisa ser um intervalo muito grande. É um intervalo qualquer, um intervalo aberto qualquer. Analogamente, dizemos que f tem um mínimo relativo, ou mínimo local, em x0, se existir um intervalo aberto contendo x0, no qual f de x0 é o menor valor possível. Então, f de x0 é menor ou igual a f de x para todo x dentro desse intervalo, dentro dessa vizinhança ao redor de x0. Quando f tiver um máximo ou um mínimo relativo em x0, então dizemos que f tem um extremo relativo, ou extremo local, em x0. Então, extremo relativo, extremo local, significa máximo ou mínimo relativo. Um exemplo. Pegamos aqui a função y igual a x ao quadrado, e vemos que ela tem um mínimo relativo em x igual a 0. Um mínimo relativo em x igual a 0. E não tem máximo relativo. Ali está o ponto de mínimo relativo. E ela não possui mínimo, ela não possui máximo. Sim. A função y igual a x ao cubo não possui nem máximos, nem mínimos relativos. Não tem nem morros, nem vales no gráfico da função. Então não possui extremos relativos. A função x ao cubo menos 3x mais 3, aí está o gráfico, ela possui um máximo relativo em x igual a menos 1, ali está ele, e possui um mínimo relativo em x igual a 1, ali está ele. Mais alguns exemplos, vamos pegar a função, um polinômio de quarto grau, x na quarta sobre 2, menos 4x3 sobre 3, menos x2, mais 4x mais 1. Essa função ela tem, dá para ver facilmente no gráfico, tem dois pontos de mínimo relativo e um ponto de máximo relativo. Os pontos de mínimo então, ocorrem no x igual a 1 e no x igual a 2, estão eles no 1 e no 2. E o ponto de máximo relativo ocorre em x igual a 1. Neste exemplo, a função cosseno de x tem uma infinidade de pontos de máximo relativo, uma infinidade de pontos de mínimo relativo. Os pontos de máximo relativo ocorrem nos múltiplos pares de π, incluindo a origem, inclusive o zero, Então, números do tipo mais ou menos 2nπ, onde n pode ser 0, 1, 2, 3, etc. Aí estão os pontos de máximo relativo. Então, uma infinidade de pontos de máximo relativo. Também tem uma infinidade de pontos de mínimo relativo. Eles ocorrem nos múltiplos ímpares de π. Então, mais ou menos π, mais ou menos 3π, etc. Então, estão aí os pontos de mínimo relativo. Ocorrem, então, neste exemplo, uma infinidade deles. Então, o número de pontos de máximo e mínimo relativo varia de função para função. Algumas funções podem não ter extremos relativos, outras funções podem ter 1, 2 ou 3, um número qualquer, até uma infinidade deles. Aqui temos o gráfico de uma função e eu destaco ali vários pontos de extremo relativo, pontos de máximo e pontos de mínimo. E existe uma diferença de alguns deles, Por exemplo,
no ponto x1 e no ponto x3 eu tenho pontos de máximo relativo. São pontos de máximo relativo, né? São morros no gráfico da função, só que em x1 o morro é suave, a tangente é horizontal. E no ponto x3 eu tenho um bico, né? Uma cúspide, um bico. Então no ponto x3 a função ela deixa de ser derivável, né? Ela é diferenciável no ponto x3, enquanto no ponto x1 ela é mais, ela tem derivada zero. Algo semelhante ocorre essa distinção ocorre também entre os pontos x2 e x3. No ponto x2 eu tenho um ponto de mínimo, em ponto x4 também um ponto de mínimo, né? x2 e x4. Mas em x2 eu tenho a tangente horizontal, o vale suave, enquanto que em x4 é um vale com um bico. Então é um ponto onde a função não é diferenciável, mas mesmo assim continua sendo um ponto de mínimo relativo. A definição continua sendo válida, não depende da derivada, né? A definição depende de ser o maior valor ou o menor valor numa vizinhança, não tem nada a ver com a diferenciabilidade da função. Então vamos definir o que nós chamamos de ponto crítico. Justamente são esses pontos onde ou a derivada é zero ou a função não é diferenciável. Então a definição, ponto crítico de uma função f é um ponto do domínio de f onde o gráfico tem uma reta tangente horizontal, tem derivada zero, ou f não é diferenciável, né? A função não é derivável em x0. Dizemos que x0 é um ponto estacionário se f' de x0 é igual a zero. Então, pontos estacionários, então, pontos críticos nesse meu exemplo aqui, são todos esses pontos que foram marcados ali, x1, x2, x3, x4, x5 são pontos críticos porque ou a derivada é zero ou a derivada não existe nesses pontos. Os pontos x1, x2 e x5 têm derivada zero, têm tangente horizontal, então são pontos estacionários da função. Teorema. Se f é uma função definida em um intervalo aberto contendo um ponto x0, se f tiver um extremo relativo em x0, então x igual a x0 é um ponto crítico da função f. Ou seja, ou a derivada dele é zero, ou a derivada da função neste ponto é zero, ou a derivada não existe. Então, isso quer dizer que os únicos candidatos a extremos relativos de uma função no intervalo aberto são os seus pontos críticos ou pontos onde ela não é diferenciável, onde ela não é derivável. Isso dá para ver no exemplo, né? São os únicos tipos de máximo ou mínimo relativo que podem ocorrer, são daqueles pontos que foram marcados ali no gráfico. Ou eles são pontos estacionários, são morros ou vales suaves, tangente horizontal, função diferenciável, derivada zero, ou eles são morros ou vales com bicos, né, onde a função não é diferenciável, então, nesses pontos. Exemplo, então. Vamos encontrar todos os pontos críticos da função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 1. Então, pontos críticos têm a ver com a derivada. O ponto crítico ou ele é estacionário, tem derivada zero, ou um ponto onde a derivada não existe. Então, a primeira coisa, vamos calcular a derivada da função f, então a derivada do polinômio x ao cubo menos 3x mais 1. É bem simples, então a derivada é 3x2 menos 3. Eu noto que a derivada também é um polinômio. A derivada de polinômio sempre é polinômio. Então, derivadas de polinômio sempre vão existir em toda a reta real. Então, quando tiver um polinômio, eu não terei pontos críticos onde derivadas não existem. Polinômios estão definidos em toda a reta real e derivadas de polinômios também são polinômios de grau 1 a menos, né? Então, a derivada existe em toda a reta real. Os únicos pontos críticos de polinômios são os pontos estacionários, né? São os pontos onde a derivada é zero. Então, eu pego a derivada, igualo ela a zero,
e resolvo a equação. Então, colocando aí 3 em evidência, fica 3 vezes x2 menos 1, e x2 menos 1 eu posso fatorar em x menos 1 vezes x mais 1, e agora tem um produto de fatores que é igual a zero, então possibilidades, né? A primeira é x menos 1 igual a zero, que me dá x igual a 1, e a outra é x mais 1 igual a zero, que me dá x igual a menos 1. Então esses são os pontos críticos dessa função. A título de ilustração, não foi pedido, então fiz o gráfico, e o gráfico daí mostra então os únicos pontos críticos. Um é ponto de máximo, é o ponto menos 1, e o outro é ponto de mínimo. Um outro exemplo, vamos pegar a função f de x igual a 3x na 5 terços menos 15x na 2 terços. A função definida em toda a reta real, uma restrição ao domínio, derivada então dela, uma derivada de 3x na 5 terços menos 15 vezes x na 2 terços. Então isso dá 3 vezes 5 terços, x na 5 terços menos 1, que é 2 terços, menos 15 vezes 2 terços, vezes x na 2 terços menos 1, que é menos 1 terço. Então, simplificando, eu fico com a derivada igual a x na 5 vezes x na 2 terços, que é a mesma coisa que raiz cúbica de x quadrado, menos 10 sobre x na 1 terço. Né? Isso aqui, eu vou somar as frações, e aí eu tenho 5x na 2 terços vezes x na 1 terço menos 10 no numerador, sobre o denominador comum, que agora é x na 1 terço. Se x na 1 terço é raiz cúbica de x, ali x na 2 terços vezes x na 1 terço dá x, então fica 5x menos 10 no numerador. Então essa é a expressão para a derivada dessa função. Então agora eu tenho que procurar pontos onde a derivada é zero e onde a derivada não existe. Eu tenho duas possibilidades. A primeira é onde a derivada é zero, e a segunda possibilidade onde a derivada não existe. Onde a derivada é zero é onde a fração é zero, é onde o numerador é zero. A fração é zero, sei somente se o numerador é zero. Então o numerador 5x menos 10 igual a zero me dá x igual a 2, esse é um ponto crítico estacionário. O outro ponto crítico é onde a derivada não existe. Nesse caso, eu tenho uma possibilidade de zero no denominador, né? A raiz cúbica de x igual a zero. Quando x for zero, então x igual a zero é um ponto crítico não estacionário, um ponto crítico onde a derivada não existe. A título de ilustração, não foi pedido, mas eu fiz o gráfico, né, da função, e aí estão os dois pontos críticos marcados aí, o ponto crítico x igual a zero, onde a função tem um bico, né, um ponto de máximo relativo com um bico. A função não é diferenciável em x igual a zero, mas é um ponto do domínio, né, o domínio da função é toda a reta real. E ali em vermelho está marcado o ponto x igual a 2, onde a função tem um ponto crítico estacionário. Nesse caso, o ponto crítico é um ponto de mínimo. Vamos ver o teste da primeira derivada. Será um teste que vai envolver o conhecimento apenas do sinal da primeira derivada, antes e depois de um ponto crítico. Com o conhecimento do sinal da derivada antes e depois de um ponto crítico x0, eu vou poder classificá-lo como ponto de máximo, um ponto de mínimo. Vamos ver então o que acontece com os máximos relativos. Aqui eu tenho um ponto crítico estacionário, um ponto de máximo relativo, e aqui um ponto de máximo relativo também, mas um ponto crítico não estacionário, um ponto crítico de não diferenciabilidade. O que acontece com o sinal da derivada antes do ponto x0? A função está crescendo antes de x0. Né? Então, a derivada tem sinal positivo, né? A função cresce. E depois de x0 a função decresce. Então a derivada deve ter sinal negativo. Então isso é o caso do ponto crítico estacionário. Mas quando vemos para o caso do ponto crítico não estacionário, a mesma coisa acontece. Antes do ponto crítico a função cresce, tem derivada positiva, depois dele ela decresce, tem derivada negativa. Então, neste caso, eu
Esses são os casos de máximo relativo. Então, esse é o teste da primeira derivada para o caso de máximo relativo. Se eu tiver analisar o sinal da derivada e a esquerda do ponto x0, eu tenho um sinal mais, e a esquerda um sinal menos, então isso vai indicar que em x0 eu tenho um máximo, ponto de máximo relativo. Ponto de mínimo relativo, caso de ponto crítico estacionário, e um caso de ponto crítico não estacionário. A função tem um pico de x0. Análise do sinal da derivada é de forma semelhante. Antes de x0 a função decresce, então a derivada deve ser negativa. Depois de x0 a derivada deve ser positiva, porque a função é crescente. Mesma coisa acontece para o ponto crítico não estacionário. Antes de x0 a função decresce, depois dele a função cresce. Então tem uma troca de sinal de menos para mais. Antes a troca foi de mais para menos. Então no caso de mínimo relativo, se eu tiver uma troca de sinal em x0, a troca de sinal da derivada no ponto x0 for de menos para mais, isso vai indicar então um ponto de mínimo relativo. Então, se há uma troca de sinal em x0, de mais para menos, ou de menos para mais, no caso de mínimo relativo. Então, sempre, se eu tiver uma troca de sinal, eu vou ter um extremo relativo. Se a troca de sinal for de menos para mais, é máximo. Se for de mais para menos, é máximo relativo. Se for de menos para mais, é mínimo relativo. Mas a função a derivada pode não trocar de sinal em x0, e mesmo assim eu posso ter um ponto crítico estacionário com derivada zero, aí tal caso, né? Por exemplo, a função x ao cubo, né, parecida com esse gráfico, nós já tínhamos visto que não tinha nenhum ponto de máximo, nenhum ponto de extremo relativo, nem máximo nem mínimo. Mas a derivada ali no ponto x0 é zero, tangente horizontal. Né? De forma semelhante aí para esse outro caso, né? Em qualquer desses casos aí eu tenho um ponto de inflexão ali em x0, né? Está trocando a concavidade, mas a sinal da derivada não muda, né? A função ela cresce, derivada positiva, antes e depois, nesse primeiro exemplo. E no segundo exemplo, ela decresce, então o sinal negativo. Né? Então, que esses dois exemplos têm em comum é que não há troca de sinal. Não há troca de sinal em x0, então não há ponto de extremo relativo, nem máximo nem mínimo, que eu tenho ali um ponto de inflexão. E no caso do ponto crítico não estacionário, essa não troca de sinal da derivada acontece no caso de tangentes verticais. Então, no caso de uma tangente vertical em x0, a derivada não existe em x0, mas esse x0 é um ponto do domínio, há uma troca de concavidade, um ponto de inflexão, a mesma coisa no outro exemplo. Tem ponto de inflexão nesses dois casos, mas o sinal da derivada, né, não muda em nenhum dos casos. Né? No primeiro caso, o sinal é sempre positivo, porque a função é sempre crescente. No segundo caso, o sinal é sempre negativo, porque a função é sempre decrescente. Então, aqui, neste caso, não há troca de sinal. E neste caso aqui também, não há troca de sinal. Quando não há troca de sinal, então eu não tenho extremo relativo. Se há troca de sinal no x0, o sinal da derivada, então aí eu tenho extremo relativo. Se a troca for de mais para menos, é máximo. Se for de menos para mais, é mínimo relativo. Vamos formalizar então o que foi dito sobre o teste da primeira derivada no formato então de um teorema. Então, o teorema do teste da primeira derivada, vamos supor que f é contínua em um ponto crítico da função, que eu vou chamar de x0. Então, a derivada em x0 é zero, ou a derivada não existe em x0. Então, no item A diz se a derivada é positiva em um intervalo imediatamente à esquerda de x0, e se a derivada é negativa em um intervalo imediatamente à direita de x0, então f tem um máximo relativo em x0. Então, ali está a troca de sinal em x0, né? E eu tenho o máximo. A função ela cresce antes de x0,
decresce depois, então um máximo relativo, então, ou com suavidade, se o ponto crítico é um ponto crítico estacionário, se a derivada é zero, ou com bico, se a derivada não existir. No item B, se ao contrário, se existe uma troca de sinal na derivada de menos para mais, a derivada é negativa no intervalo imediatamente à esquerda de x0, e a derivada é positiva em um intervalo imediatamente à direita de x0. Então, f tem um mínimo relativo em x0. Então, está no diagrama do sinal da derivada e a troca de menos para mais, a função decresce antes, cresce depois, um mínimo relativo com bico se a função não for diferenciável em x0, com suavidade se o ponto crítico tiver, então, se o ponto crítico for estacionário, se a derivada for zero. E o último caso, se não houver troca de sinal, né, se f' tiver o mesmo sinal tanto no intervalo aberto imediatamente à esquerda de x0 quanto no intervalo aberto imediatamente à direita de x0, então f não tem extremo relativo em x0. Então, se não há troca de sinal, não temos extremos relativos. Vamos ver um exemplo que já havíamos calculado a derivada, essa função 3x na 5 terços menos 15x na 2 terços. Já havíamos calculado a derivada, já havíamos calculado até os pontos críticos, né? Vamos relembrar aí a derivada rapidamente, aí já estava o resultado. 5 vezes x menos 2 sobre raiz cúbica de x. Pontos críticos eu tenho dos dois tipos, onde a derivada é zero, né, e onde a derivada não existe. Onde a derivada é zero é onde o numerador da fração é zero, onde x é igual a 2. Né, e onde a derivada não existe, eu tenho no ponto x igual a zero, porque no zero, a raiz cúbica de 0 a 0, e aí eu teria um zero no denominador. Né, então a função não é diferenciável em x igual a zero, apesar de o zero fazer parte do domínio, né? O domínio da função é toda a reta real. Então agora vamos classificar esses pontos críticos usando o teste da primeira derivada. Note que a derivada é um quociente entre o termo 5x menos 2 e raiz de x. Então eu vou examinar o sinal desses dois fatores e depois eu vou dividir os sinais, que é usar a regra da divisão dos sinais, que é a mesma da multiplicação dos sinais. Então, o sinal da expressão raiz cúbica de x, é importante aqui o ponto x igual a zero, porque no ponto x igual a zero há uma troca de sinal. Né? O raiz cúbica de x é positivo à direita do zero e negativo à esquerda. Já o termo x ao x menos 2, ele troca de sinal em x igual a 2, né? Onde ele é zero. Ele é positivo à direita e negativo à esquerda do x igual a 2. Então, agora a derivada, que é basicamente o quociente desses dois, né, de 5x menos 2 por raiz cúbica de x. Então, a regra dos sinais da divisão é a mesma da multiplicação. E ali eu não estou incluindo o termo 5, também estou desprezando, porque eu estou examinando apenas o sinal, né, da expressão. Né, o sinal de 5x. O sinal de x ao x menos 2 é o mesmo sinal de 5 vezes x menos 2. Multiplicar por 5, uma constante positiva, não altera o sinal da expressão. Então agora eu vou multiplicar os sinais, ou dividir os sinais, tanto faz, né, a mesma coisa. Então, marco os pontos 0 e 2, então isso divide a reta real em 3 regiões, né, 3 intervalos. Primeira região, números menores do que 0, sinal menos vezes menos, então o que dá mais. Então, a função ela é crescente aí nesse intervalo. No outro intervalo entre 0 e 2, a derivada é negativa, né? Mais vezes menos, ou na verdade, menos dividido por mais, né? Dá menos. Então a função é decrescente nesse intervalo. Então, se a função decresce antes e decresce depois, então eu tenho um ponto de máximo em x igual a zero. É uma troca de sinal de mais para menos. No x, depois do x igual a 2, ambos os sinais, os dois fatores são positivos, então o quociente dos sinais é positivo, a função cresce depois de x igual a 2, sinal positivo.
existe uma troca de sinal da derivada de menos para mais, então eu tenho um ponto de mínimo em x igual a 2. No ponto de máximo, será um ponto de máximo com bico, porque a derivada não existe em x igual a 0. O ponto de mínimo será um ponto de mínimo com suavidade, com tangência, com tangente horizontal. Aí está o gráfico da função, um bico em x igual a 0, tangente horizontal no vale ali no x igual a 2. Máximo relativo em x igual a 0 e mínimo relativo em x igual a 2. O teste da derivada segunda também é um teste para classificar pontos críticos em máximos ou mínimos relativos, né? Mas ele tem uma restrição. O teste da derivada segunda ele é restrito apenas a pontos críticos estacionários, então não é aplicado a pontos críticos onde a derivada não existe. O teste da derivada segunda, como o nome já diz, ele faz uso da segunda derivada, da derivada segunda. Então temos aí um ponto de máximo relativo ali, o que está acontecendo num ponto onde eu tenho a derivada segunda negativa e a derivada primeira igual a 0. Né? Tangente horizontal, ponto crítico, estacionário, com segunda derivada negativa com cavidade para baixo. Isso força o gráfico da função para baixo e aí acaba forçando a existência então do ponto de máximo relativo. Se eu tiver um ponto crítico com tangente horizontal e a função tiver derivada positiva, né, então a concavidade será para cima, então vai forçar o gráfico a ter a concavidade, a dobrar e o aparecimento então do ponto de mínimo relativo. Então esse é o teste da segunda derivada, né? Basicamente é isso que ele diz. Então no teorema, teste da derivada segunda, se x era um ponto crítico estacionário, então tem que ter a condição necessária para aplicar o teorema, que a derivada em x0 existe e seja igual a 0. Suponha que f seja duas vezes derivável, então que a segunda derivada também exista em x0. Então, se a segunda derivada em x0 for positivo, então o sinal da segunda derivada é que vai decidir. Sinal da segunda derivada positiva com cavidade para cima, então f tem um mínimo relativo em x0. Sinal da segunda derivada negativo, então f tem um máximo com cavidade para baixo, então f tem um máximo relativo em x0. Se a segunda derivada também for zero em x igual a 0, então o teste falha, o teste é inconclusivo, nada podemos afirmar. Qualquer coisa pode acontecer ali naquele ponto x0 e não será o teste da derivada segunda que vai nos dizer o que está acontecendo ali. Neste exemplo, vamos encontrar os extremos relativos da função 3x na quinta menos 5x na terceira. Este polinômio do grau 5. Então é pedido para encontrar todos os extremos relativos, máximos ou mínimos. Então vamos pegar a nossa função, que é 3x na quinta menos 5x na 3, vamos derivá-la. Então ficamos com 15x na 4 menos 15x2. Para encontrar os pontos onde a derivada é zero, vou fatorar a expressão 15x², vou botar em evidência, ficando x² menos 1 dentro do parênteses, que pode ser fatorado em x menos 1 vezes x mais 1. Então a nossa derivada ali fica 15x2 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Então pontos estacionários, né, pontos críticos estacionários onde a derivada é zero, aí é fácil de encontrar os pontos, né, de achar as raízes, né, o polinômio já está fatorado, então as raízes são 0, 1 e menos 1. Né, então esses são os pontos críticos estacionários da nossa função. A função é um polinômio, então a derivada sempre existe, então existe em toda a reta real, então não existem pontos onde a derivada não exista, né? Então pontos de não diferenciabilidade. Então esses são os únicos pontos críticos da função f.
o 0, o 1 e o menos 1. Vamos calcular a segunda derivada para poder usar o teste da derivada segunda. Então, f2 linhas, então é 15 vezes 4, 60x ao cubo, menos 15 vezes 2, 30x. Então agora vamos ao teste da derivada segunda. Vamos pegar o ponto crítico x igual a 1 e vamos testá-lo, vamos classificá-lo usando o teste da derivada segunda. Vamos observar o sinal da f2 linhas em x igual a 1. Então vamos substituir o x por 1. Fica 60 vezes 1 ao cubo menos 30. O valor é 30, mas o valor não é importante. O que importa é o sinal. É um número positivo, então se tem o sinal positivo, então eu tenho um ponto de mínimo relativo em x igual a 1. Se a segunda derivada é positiva, né, concavidade é para cima, f tem um mínimo relativo neste ponto crítico, que é o x igual a 1. Vamos ao outro ponto crítico, que é o x igual a menos 1. Vamos calcular a segunda derivada. Vamos substituir o x por menos 1. Fica 60 menos 1 ao cubo menos 30 vezes menos 1. Isso dá menos 30. O valor é irrelevante, o importante é o sinal. Menos 30 é um número, obviamente, negativo. Então, se eu tenho sinal negativo para a segunda derivada com cavidade para baixo, então tem um máximo. A função tem um máximo relativo aí neste ponto crítico, que é x igual a menos 1. No ponto crítico x igual a 0, então eu tenho f2 linhas igual a 60 vezes 0 ao cubo menos 30 vezes 0, que é 0. Então o teste falha e o teste é inconclusivo para este ponto. Eu não consigo classificar o ponto crítico x igual a 0 usando o teste da derivada segunda. Eu consegui classificar os pontos críticos 1 e menos 1. O 1 é o ponto de mínimo e o menos 1 é o ponto de máximo, mas o 0 falhou, né? O teste é inconclusivo. Então vou usar o teste da derivada primeira. Então vou examinar o sinal da derivada na vizinhança de x igual a 0. Um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda. Eu sei que os pontos críticos, onde a derivada, os pontos críticos estacionários, onde a derivada é 0, são os pontos menos 1, 0 e 1. Né? Então, aqui é que pode haver troca de sinal. Não pode haver troca de sinal em nenhum outro lugar, a não ser em menos 1, em 0 e em 1. Então, se há alguma troca de sinal, é num desses pontos que vai ocorrer. Então, vamos examinar o sinal entre menos 1 e 0 não vai mudar, e o sinal da derivada entre 0 e 1 também não vai mudar. Então, eu vou escolher ali um ponto teste. Vou escolher um ponto teste, por exemplo, entre 0 e 1, que é o 1/2, e vou calcular a derivada ali no 1/2. Depois vou escolher um ponto teste no intervalo de menos 1 a 0 e calcular a derivada neste ponto teste, e o sinal deste ponto vai ser o sinal em todo o intervalo. Eu noto que a expressão da derivada é 15x na 4 menos 15x2, que é uma função par, então ela não vai mudar o sinal à esquerda nem à direita, então já garanto que ali então eu não tenho nem máximo nem mínimo, né, já que o sinal será o mesmo, né, já que é uma função par, eu vou ter uma simetria, né, para a derivada. Mas só para confirmar, calculando a derivada então em mais ou menos 1/2, né, eu tenho aí 15 vezes 1/2 na terceira, vezes 1/2 na segunda, que é 1/4 menos 1, que dá um número negativo, vezes um número positivo, então dá negativo, sinal negativo à direita e à esquerda. Então não há troca de sinal, a função está decrescendo à direita e à esquerda. Então em 0, né, não existe extremo relativo, não ocorre nem máximo nem mínimo relativo em um ponto x igual a 0. Aí está o gráfico da função, né? Ponto de máximo em x igual a menos 1, ponto de mínimo em x igual a 1, o ponto de inflexão, uma troca, dá para ver claramente uma troca de concavidade, não examinamos isso, né? Não examinamos o sinal da segunda derivada ali na vizinhança do 0, mas claramente dá uma troca de concavidade pelo gráfico, mas o que nós queríamos não foi pedido isso, né? Foi pedido foi para encontrar os pontos extremos relativos, e isso nós fizemos com o auxílio do teste da derivada segunda e também com o teste da derivada primeira.
Vamos ver alguns fatos interessantes sobre polinômios, né? São as implicações geométricas da multiplicidade de raiz de polinômios. Então, suponha que p de x seja um polinômio com raiz r com multiplicidade m. Então, se a multiplicidade for par, se a multiplicidade da raiz for par, tipo 2, 4, 6, etc., então o gráfico do polinômio será tangente ao eixo x em x igual a r, ou seja, na vizinhança no ponto x igual a raiz, essa raiz que tem multiplicidade m, mas o gráfico não cruzará o eixo nesse ponto, nem terá um ponto de inflexão. Então essa é a situação. Se a multiplicidade for par, o gráfico do polinômio vai se comportar como o termo x quadrado, como o termo x na quarta, como o termo x na sexta, ou menos x quadrado, ou menos x na sexta, ou menos x na quarta, potências pares na vizinhança da raiz, né, perto de uma raiz. Localmente o gráfico de um polinômio, onde a raiz tem multiplicidade par, o gráfico deve ser parecido com uma dessas duas situações, né? Muito parecido com o gráfico de x quadrado, ou x na quarta, ou menos x2, ou menos x na quarta. E o que acontece? O gráfico está de um lado do eixo x, né? Ele não cruza e não tem um ponto de inflexão ali também. Se a multiplicidade for ímpar, aí vai ser parecido com o x ao cubo, com o x na quinta, aí eu tenho um ponto de inflexão, né? Esse é o caso da multiplicidade ímpar, mas multiplicidade maior do que 1, não raiz simples. Então x ao cubo, x na quinta, ou menos x ao cubo, menos x na quinta. Então, localmente, o gráfico do polinômio vai se parecer com uma dessas duas situações, né? Perto da raiz de multiplicidade 3, por exemplo. Perto da raiz de multiplicidade 5. Vai se parecer com uma dessas duas situações. E se a multiplicidade da raiz for 1, for simples, aí sim, aí há um cruze, né? Mas é sem ponto de inflexão. Não existe ponto de inflexão. Isso, então, algumas são as implicações geométricas da multiplicidade de raízes de polinômios. Vamos ver um exemplo dessas implicações geométricas da multiplicidade das raízes de polinômios. Aí eu tenho um polinômio, né? Curva é um polinômio, p de x é x 3 vezes 3x menos 4 vezes x mais 2 ao quadrado, é um polinômio de grau 6, ele já está fatorado para simplificar o nosso raciocínio, essa análise. Já está fatorado nos 3 fatores, x ao cubo, 3x menos 4 e x mais 2. Então me dá as 3 raízes, que são 0, 4 terços e menos 2. Vou começar pela raiz menos 2, que é uma raiz com multiplicidade 2. Então o que nos diz a nossa análise anterior é que localmente o gráfico desse polinômio deve ser em uma dessas duas situações. Um gráfico que não cruza, então não há um cruze no eixo do x, então o gráfico fica sempre acima ou sempre abaixo de uma vizinhança da raiz x igual a menos 2. Também não há ponto de inflexão ali. A outra raiz é a raiz x igual a 0, e essa tem multiplicidade 3. Com uma raiz com multiplicidade 3, aí eu tenho ponto de inflexão, existe o cruze com ponto de inflexão, numa dessas duas situações. E a outra raiz é a raiz x igual a 4 terços. Essa é uma raiz simples. E quando eu tenho raiz simples, há um cruze simples, sem ponto de inflexão. E aí está o gráfico do polinômio, né, ilustrando exatamente o que está acontecendo. Né? Em menos 2, né, não há cruze, não há ponto de inflexão. No x igual a 0, há um ponto de inflexão em x igual a 0 e há um cruze no eixo do x. Né? E no ponto x igual a 4 terços, há um cruze simples, né, sem ponto de inflexão. Vamos destacar algumas propriedades importantes, né, de funções polinomiais. Então, polinômios. P de x, então, uma função da forma soma de múltiplos de potências inteiras
positivas, então a nx na n mais a n menos 1, x na n menos 1, etc. Mais a1, x mais a0, esses termos a0, a1, a2, etc. N são os chamados coeficientes. Então, para qualquer polinômio de qualquer grau, o domínio natural de um polinômio é sempre toda a reta real. Não existe nenhuma restrição para o cálculo de polinômios em nenhum valor de x. Então, o domínio natural é toda a reta real. Polinômios são funções contínuas em toda a reta real. Todo o seu domínio, além de ser definidas em toda a reta real, polinômios não têm saltos, os seus gráficos não têm saltos, não têm furos, são sempre funções contínuas. Além disso, também são sempre funções deriváveis em toda a reta. Então, não existe pontos onde eu tenha bicos no gráfico, onde a derivada não existe, ou tangentes verticais, né? Então, a curva é sempre suave, com as tangentes sempre com retas tangentes com inclinação positiva ou negativa, mas nunca infinita, ou seja, nunca vertical, nunca uma reta tangente vertical. Limites de funções polinomiais no infinito, tanto quanto mais quanto menos infinito, sempre são ou mais ou menos infinito. Não existe a possibilidade de um limite de um polinômio ao x tender a mais ou menos infinito dar um número real, né? Da 0, da 1, menos 2, né? Sempre, ou ficar oscilando sem parar, como é o caso de funções como seno de x, cosseno de x, né? Onde o limite não existe, porque ficam oscilando sem tender a nenhum valor. Não é o caso de polinômios. Polinômios sempre tendem ou a mais ou a menos infinito, quando x tende a mais ou a menos infinito. O gráfico de um polinômio de grau n maior que 2, né, tem no máximo n cortes no eixo x, são as raízes, né, os cortes no eixo x são as raízes do polinômio. Então, o polinômio de grau n tem no máximo n raízes, tem no máximo n menos 1 extremos relativos. Os extremos relativos podem vir dos pontos estacionários, né, então onde a derivada é zero. Então, a derivada de um polinômio também é um polinômio de grau n menos 1, então tem no máximo, a derivada tem no máximo n raízes, então o polinômio tem no máximo n menos 1 pontos críticos. E a segunda derivada de um polinômio é um polinômio de grau n menos 2, então eu só posso ter n menos 2 pontos de inflexão, onde se em todos esses n menos 2 pontos, onde a segunda derivada é zero, existir uma troca de sinal, né? Pode não haver troca de sinal, né? Então, nesse caso, eu não teria tantos pontos de inflexão assim, mas o resultado disso que é no máximo, né? No máximo. Então, o gráfico de um polinômio de grau n maior que 2 tem no máximo n cortes no eixo x, no máximo n menos 1 extremos relativos e no máximo n menos 2 pontos de inflexão. Aí tem um exemplo, grau 2, né, o polinômio não tem nenhum ponto de flexão e um ponto de mínimo. Né. Grau 3, aí sim, no grau 3, aí eu tenho ponto de inflexão 1, neste exemplo, né, e 2 pontos de extremos relativos. No grau 4, neste exemplo aí, 3 pontos de extremos relativos e 2 pontos de inflexão aí com as flechinhas, marcados com as flechas, né? Polinômio de grau 5, neste exemplo eu tenho 4 pontos de extremo relativo e 3 pontos de inflexão, né? Neste exemplo. Mas, por exemplo, o polinômio de grau 5, x na quinta, não tem nenhum ponto de máximo nem de mínimo e tem apenas um ponto de inflexão. Então, o resultado diz ali no máximo. E nesses exemplos nós colocamos ali exatamente, né? Polinômio de grau 5 com 4 extremos e 3 pontos de inflexão. Isso não precisa ser sempre o caso, né? É no máximo n menos 1, máximo extremos relativos, no máximo n menos 2 pontos de inflexão. Isso para qualquer polinômio. Neste exemplo vamos fazer o esboço do gráfico de um polinômio, curva
y igual a x ao cubo menos 3x mais 2. Vamos começar pelas raízes no polinômio, cortes no eixo x. Aqui é possível fatorar o polinômio em x menos 3x mais 2 é fatorado com um produto de fatores irredutíveis, x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Então, x igual a menos 2 é uma raiz simples, enquanto que x igual a 1 é uma raiz com multiplicidade 2. Cortes no eixo y, é só fazer x igual a 0, calcular o correspondente valor de y. Então, y igual a 0 ao cubo menos 3 vezes 0 mais 2, que dá 2. Comportamento final. Esse é o limite da função quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então, o comportamento no infinito da função. Quando x tende a mais infinito, isso é um polinômio que prevalece a potência de maior grau, isso é o coeficiente. Então, no caso aqui é o x ao cubo, e quando x tende a mais infinito, x ao cubo tende a mais infinito. No caso do x tendendo a menos infinito, também a potência de maior grau que prevalece é o x ao cubo, mas nesse caso x ao cubo tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito. As derivadas serão importantes para determinar o crescimento, decrescimento, máximos e mínimos e a concavidade. Primeira derivada, 3x2 menos 3, né? Coloco 3 em evidência, fica x2 menos 1, e isso eu posso fatorar em 3 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Segunda derivada é a derivada de 3x2 menos 3, isso dá 6x. Então agora o crescimento, decrescimento, extremos, concavidade e pontos de inflexão. Crescimento, decrescimento e máximos e mínimos, extremos relativos, tem a ver com a primeira derivada. Então vamos determinar isso examinando o sinal da primeira derivada. Tem dois fatores, o número 3 não influencia, o 3 está multiplicando ali x menos 1 vezes x mais 1, mas o 3 não influencia no sinal da derivada. Então vamos considerar apenas os fatores x mais 1, x menos 1, e x mais 1 se anula em x igual a menos 1, vai trocar de sinal aí. A esquerda de menos 1 é negativo, a direita é positivo. Já o fator x menos 1 se anula quando x é menos 1, a esquerda é negativo, a direita de 1 positivo. Então agora só multiplico os sinais nas três regiões correspondentes. Então para x menor que menos 1 tenho menos vezes menos que dá mais, entre menos 1 e 1 eu tenho mais vezes menos que dá menos, e para x maior que 1 eu tenho mais vezes mais que dá mais. Então eu tenho uma troca de sinal em menos 1, de mais para menos, que me dá um máximo relativo aí localizado em x igual a menos 1. Em x igual a 1 eu tenho uma troca de sinal na derivada de menos para mais. Então eu tenho um mínimo relativo localizado em x igual a... Então eu tenho aí o resumo da análise de sinais da primeira derivada. Derivada primeira positiva para x menor que 1, negativa para x menor que menos 1. E positiva para x maior que 1. Então a função é crescente aí onde o sinal é positivo, decrescente onde o sinal é negativo. Segunda derivada é 6x, então a análise do sinal da segunda derivada é bem simples, então é o mesmo sinal de x. Né? Se x então é negativo, segunda derivada é negativo. Se x é positivo, segunda derivada é positivo. E a segunda derivada, o sinal dela está ligado à concavidade. Então a concavidade da função para baixo quando x é negativo, para cima quando x é positivo. Então agora eu tenho aí um esboço simplificado do gráfico da função. Basta olhar para a análise dos sinais da primeira derivada, seguir as setas e também olhar para a concavidade dada pelo sinal da segunda derivada. Então tem que ser algo mais ou menos assim, onde ali eu tenho um ponto de inflexão no x igual a 0, um ponto de máximo no x igual a 1, um ponto de mínimo no x igual a menos 1. Para poder fazer o esboço melhorado do gráfico, daí eu preciso fazer uma tabelinha de valores, onde eu tenho que colocar no plot do gráfico esses três pontos importantes, né, que são x igual a menos 1, x igual a 0 e x igual a 1. X igual a menos 1 são pontos de máximo, o menos 1 é um ponto de máximo, o 1 é um ponto de mínimo, e no x igual a 0 eu tenho um ponto de inflexão. Né? Então está aí o esboço do gráfico, né? Em menos 1 eu tenho um ponto de máximo correspondente ao valor 4, né? No 0 eu tenho um ponto de inflexão, então 0, 2 é o ponto de inflexão, e o ponto de mínimo 1, 0, ponto de mínimo relativo
da função.